Bom, é obviamente que vocês iam esquecer. Eu vou confessar que até eu esqueci um pouco. Eu tive que dar uma revisada, porque eu também não lembrava muito bem. Mas eu vou aqui dar uma olhada aqui junto com vocês, só para a gente ver mais ou menos os conceitos, só para vocês lembrarem dos conceitos, tá? Para a gente poder seguir com o conteúdo. Bom, a gente viu semana passada fonema. O que é fonema? É a menor unidade sonora das palavras. Então, todas as palavras, elas vão ter o quê? Sons, né? Porque as palavras são nada mais do que sons. Então, todas elas vão ser produzidas a partir de pequenas unidades de palavras. A partir dos fonemas, a gente pode distinguir. Então, podemos concluir que o fonema exerce duas funções. Então, o fonema tem duas funções: distinguir uma palavra de outra, ou, sozinho, ou ao lado de outros fonemas, constitui palavras. Tudo bem? Então, um fonema, ou ele distingue uma palavra de outra, ou ele, com outros fonemas ao seu lado, constitui palavras. Aí é que a gente tem o caso do abono e do leque, né? E dizendo, a letra é a representação gráfica dos fonemas da fala. Então, a gente tem os fonemas, que são os sons, e a letra, que é a escrita, né? Que veio, a gente viu lá, que veio depois. Bom, aqui a gente dá uma introdução o quê? Nas vogais, semivogais e consoantes. Consoantes são, a gente se deve lembrar, são P, B, N, M, são esses sons que saem da nossa boca, o ar que sai do pulmão, e encontra eu esqueci a palavra, um obstáculo, né? Então pode ser o dente, a língua, pode ser os lábios. A vogal são essas palavras que saem direto, sem obstáculo nenhum, e a semivogal não chegaram a ser constituídas como vogais ainda, né? Elas são vogais fracas, elas não têm o poder de constituir uma sílaba sozinha, né? Então aqui semivogal, vogal e consoante. Sílabas tônicas são as sílabas que são mais fortes, são as sílabas acentuadas, né, com acentuação, não acentuação gráfica, tipo acento grave, agudo e tal. É a sílaba que é mais forte, que a gente pronuncia com mais força, né? E a sílaba átona é a sílaba que tem menos força. Com isso, a gente chega nas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que vai nos ajudar nas aulas de acentuação, que são o quê? É a localização das sílabas tônicas na palavra. Então, nas oxítonas, é a última sílaba tônica, é a última sílaba. A paroxítona, a sílaba tônica, é a penúltima sílaba. E a proparoxítona, a sílaba tônica, é a antepenúltima sílaba. Temos os encontros vocálicos, que são o hiato, o encontro de duas vogais, ditongo, o encontro de uma vogal e uma semivogal, e o tritongo, o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, aqui, um hiato, encontro de duas vogais. Faixa, encontro ditongo, encontro de uma semivogal com uma vogal, ali no ai, né? Faixa. E tritongo, aqui no Uruguai, encontro de uma semivogal, U, a vogal A, e uma semivogal I. Dígrafo, combinação de duas letras que representam um único fonema. Então, assalariado, SS, retumbante, UM, calha, LH. Eles são os dígrafos, né? Representam apenas um único fonema. Duas letras, um único fonema. E com isso, a gente entra na aula de hoje, que vai ser morfemas e desinências. O que consiste o morfema? Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Vocês conseguem ler a imagem? A letra está pequena? Ou vocês conseguem enxergar? Conseguem ler? Essa partezinha aqui de cima. Está pequeno, né? Ai, não sei se... Tá, eu vou tentar ler, então. Aqui a gente tem assim, ó. Eu vou tentar ler para vocês. Aqui a gente tem assim. Michael Wanderson. Essa palavra é esquisita, né? Aí aqui, o que está escrito? Michael, aqui em cima está escrito Michael, homenagem àquele cantor que afinou o nariz e trocou de cor. Então, essa parte aqui é o Michael. Erson, que vem de Gerson, par de Thelma em No Limite do Amor. Provavelmente uma novela.
E aqui, Vande, Vando, autor da música que tocou no Chevetão naquela noite. É um cantor, né? O cantor Vando. Aí aqui embaixo tem uma mensagem, está dizendo assim, para você que não quer saber mais de ninguém escolhendo nada por você. E a gente consegue ver aqui que é uma propaganda da Brastemp. Aqui o que acontece? Aqui fala assim, para você que não quer saber mais de ninguém escolhendo nada por você. Linha U da Brastemp, 19 mil combinações de cores e features. Então, a Brastemp está vendendo essa linha, né, de eletrodomésticos com cores diferentes que a pessoa pode escolher. A pessoa pode escolher a cor que ela quiser. E, como uma sacada nesse anúncio, eles fizeram o quê? Você também pode escolher o nome que você quiser, porque a geladeira é tua, você faz o que você quiser com ela. Se você quiser chamar ela de Michael Wanderson, você pode chamar ela de Michael Wanderson. E aí, como é que se constitui essa brincadeirinha aqui no anúncio da Brastemp? Eles formaram um nome a partir de palavras diferentes, né? Então, aqui tem a palavra principal, Michael Wanderson, que foi constituída a partir do nome do Michael Jackson, do nome do Gerson, que é da novela, e do nome do Vando, que é o cantor. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma construção da palavra, correto? A partir de nomes diferentes. Aqui foi a mesma coisa. O que eles fizeram? Harley Stiano, o nome é difícil, né? Então aqui foi uma homenagem ao cometa Halley, essa parte aqui do começo, e no final uma homenagem à tia Nonô, né? Tia No aqui. Então eles juntaram os dois e ficou Harley Stiano. Harley Stiano, é uma palavra só, Harley Stiano. Bom, o que acontece aqui? O enunciado do texto, ele permite a gente entender uma informação, né? Qual que é a informação? Que a gente pode escolher o que a gente quiser aqui, a cor que a gente quiser. O nome da pessoa, quem escolheu foi o próprio cliente. Então, a mensagem que a propaganda está querendo passar é a seguinte: bom, aqui você tem a sua escolha, você escolhe, né, a cor que você quiser, você pode fazer uma junção de cores, pode botar roxo, pode botar vermelho e roxo, pode fazer o que você bem entender. E o nome foi formado exatamente com isso. A pessoa, o cliente da Brastemp comprou essa geladeira e fez o quê? Ele escolheu lá o nome que ele quis, escolhendo diversos nomes, diversas palavras para poder constituir o próprio nome dele. Né? Aqui a gente está tendo uma ideia do que são os morfemas, porque o que acontece aqui? Cada parte da palavra tem um significado. Né? Aqui, essa parte da palavra Tiano, Harley Stiano, no Tiano é uma homenagem a Tia Nonô e o Harley é uma homenagem ao cometa Harley. Então vamos lá. Como o nome do anúncio, assim como o nome do anúncio, as palavras da nossa língua também podem ser segmentadas em unidades portadoras de sentido. Olha só, assim, as palavras da nossa língua também podem ser segmentadas em unidades portadoras de sentido. Observe as palavras abaixo. Aqui a gente tem duas palavras, amigão e carrinho. Aqui, primeiro, a gente tem a descrição fonética da palavra amigão e aqui a descrição fonética do carrinho. A gente consegue abstrair algum sentido dessas unidades? Do A, do som A. Tem algum sentido o som A na palavra amigão? Ou então o som C, né? O som C de carrinho. Vai exprimir algum sentido? Não, né? Não dá para a gente saber. Exatamente, Carol. Não dá para a gente saber o sentido que está falando. Agora vamos ver aqui, ó. Em sílabas, a gente consegue tirar algum sentido das sílabas? Amigão. Esse aqui, mi, tem algum sentido esse mi na palavra que faça a gente retomar a palavra amigo? Amigão? Ainda não, exatamente. Muito menos aqui em carrinho, né? Aqui também são só sons e aqui são só sílabas. Mas então, como é que a gente vai fazer para constituir o sentido dessa palavra? Vamos ver aqui. As palavras amigão e carrinho ainda podem ser segmentadas nas seguintes unidades. Então, olha que interessante. A gente pode segmentar a palavra por descrição fonética. Então, cada som vai ser uma descrição.
por sílaba, e dessa forma aqui, que já é completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Quando a gente vai separar a sílaba, quando a gente vai escrever a nossa redação, a sílaba a gente não vai separar aqui, né? No gão. Vai ter que separar tudo junto. Né? No máximo que a gente faz é ami separa gão. Né? Bom, por que a gente está fazendo isso aqui? Porque aqui a gente está separando os sentidos da palavra, de como a palavra se formou. Olha só, aqui a gente tem amiga e ão. Aqui a gente tem car, in e o. O que o ão geralmente traz para a gente? Qual que é o sentido da gente botar uma palavra no aumentativo, assim, amigão? O que um amigão é para a gente? Um grande amigo, né? Então, alguma coisa aqui nessa palavra quer dizer que o meu amigão é um grande amigo. Quando eu falo a palavra amigão, eu estou dizendo que ele é um grande amigo. E aqui, no carrinho, né? Quando a gente separa dessa forma, o que a gente está destacando aqui de sentido com essa parte aqui, INH? O que o INH geralmente induz a gente a entender? Induz a gente a entender palavras no diminutivo. Quando a gente está falando palavras no diminutivo, assim como em amigão é um grande amigo, em carrinho, palavra no diminutivo, né, o oposto de amigão, vai ser carros pequenos, né? Então, aqui a gente tem uma sequência de sentido, amigue, e outra sequência de sentido, cada um expressando coisas diferentes. Aqui é a mesma coisa, aqui a gente tem uma sequência de sentido, outra sequência de sentido e outra sequência de sentido, né? Por quê? Se você for parar para pensar, vamos ver aqui quais outras palavras podemos formar a partir das unidades amiga e car. A gente pode formar diversas palavras. O que vocês pensam aí quando vocês dão de cara com essa sequência de letras aí? Manda para mim aí a sequência que vocês pensam. Amiguinho, carrinho, o que mais? Carrão, amigos, amiguinho. Olha só que interessante. Todas parecem meio que a mesma palavra, mas não são. Elas são palavras diferentes. Cada uma tá expressando um sentido diferente, né? Por exemplo, aqui, car, diferente de inho, se eu boto carrão, já é outra coisa. Aqui, amigo. Se eu boto aqui só no final, amigo, eu estou falando uma coisa. Se eu boto amigar, eu estou falando outra coisa. Se eu boto amigos, eu estou falando outra coisa. Então, olha que interessante. Independente da palavra que eu vá formar, essa sequência de sentido, essas duas sequências de sentido vão sempre estar juntas, né? Essa sequência de letras, né? Amiga e car vão sempre estar juntas. Fiquem com isso em mente, fiquem com isso em mente. Vamos continuar. Pensando nisso, vamos ver essa sequência de palavras aqui. Tem duas colunas. Então, a gente tem pedação, cadernão, estojão, amigão, carrão, pedacinho, caderninho, estojinho, amiguinho, carrinho. Qual que é a diferença de uma para outra, de uma coluna para outra, que vocês enxergam aqui? Qual que é a diferença de uma para outra? Não é muito difícil. Muito bem. Bem simples, né? A primeira está no aumentativo e a segunda está no diminutivo. Assim, simples, simples, simples. E por que a gente está falando, está indicando que uma está no aumentativo e outra está no diminutivo? Por causa daqui, ó, ão. E aqui, ó, inho. Só que para pensar, há alguma palavra nessa segunda coluna que a gente possa dizer que é uma palavra por si só, que a gente possa dizer que não está no diminutivo, que ela é uma palavra, que a sequência inho não vai necessariamente indicar que é uma coisa pequena, que ela se constrói como palavra por si só. Há alguma palavra aqui que lembrem vocês alguma coisa nesse sentido?
Que mais? Que mais? Que mais? Tem mais alguém aí querendo chutar? Então, eu tô falando nessa sequência de palavras aqui, nessa coluna. Aqui tá pedacinho, caderninho, estojinho, amiguinho e carrinho. Alguma dessas palavras está expressando uma palavra concreta, sem estar necessariamente no diminutivo. E foi como a Carol falou, é carrinho, né? Quando a gente fala de carrinho, pode ser um carro pequeno ou o carrinho de supermercado, né? O carrinho de supermercado, o nome dele é carrinho, e ele não é uma coisa pequena, ele é uma coisa enorme, né? Que a gente carrega ali pelo supermercado, às vezes atropela, tem gente que até bota criança dentro, então não é uma coisa pequena necessariamente. Mas, então veja só, esse inho aqui acabou perdendo sentido de diminutivo, porque é uma palavra por si só, entendeu? Então tá, a gente já entendeu que inho traz o diminutivo, mas se, por exemplo, eu botasse um S aqui no final de carrinho, ficasse carrinhos, qual que é o sentido que eu estou trazendo quando eu falo carrinhos? Muito bem, pluralidade. Estou falando que há mais de um carrinho, existem vários carrinhos. Então, olha só que interessante. Além da gente ter o inho indicando o diminutivo, uma coisa pequena, a gente também pode ter o carrinho indicando uma palavra por si só, concreta, e a gente pode dizer que existe mais de um carrinho só botando a letra S na palavra. Então fica carrinhos, a gente automaticamente, pum, traz para a palavra o sentido de mais de um carrinho, né? Tipo, de pluralidade, como o Vitor falou. Veja bem, a unidade amiga da palavra amigão pode aparecer em outras palavras, como amiguinho, amiga, amigar, amigado. Então, o que essa sequência traz de sentido? Essa sequência amiga? Aquele que está junto de. Então, qualquer palavra que eu for produzir com essa sequência amiga, vai ser uma palavra que eu vou estar inferindo a ela um sentido de uma pessoa que está junto de mim, né? Uma pessoa próxima, né? Então, esse amiga tem esse sentido. Pessoa próxima, pessoa junta, que está junto de mim, pessoa íntima. A mesma coisa, a sequência car, de carrinho, da palavra carrinho, pode aparecer em outras palavras como carreta, carreata, carrão, carroça. Então, independente da forma que eu for usar, independente da outra sequência que eu vou botar do lado dessa, sempre vai ter o sentido de meio de transporte mecânico. Então, vamos pensar assim: se eu quiser inventar uma palavra, se eu quiser inventar um produto, por exemplo, sei lá, eu vou inventar um carro de cortina. Se eu vou inventar um carro de cortina, a palavra que mais faz sentido para esse carro vai ser se eu produzir uma palavra com essa sequência, car, e a outra que traga a palavra cortina. Então seria, sei lá, carrotina. Eu não sei se essa palavra já existe, não sei se estou inventando agora ou se ela já existe, mas provavelmente não existe. Então, por exemplo, carrotina. Eu estou inventando uma nova palavra, mas eu estou botando esse sentido de que é um automóvel, que é um meio de transporte mecânico, né? Então, unidades como essas, portadoras de sentido, são chamadas de morfemas. Então, isso é morfema. O que é morfema? É a menor unidade portadora de uma palavra. Ih, viajei. É a menor unidade portadora de sentido de uma palavra. Olha que interessante. Fonema era o quê? Era a menor unidade sonora de sentido. E morfema é o quê? É a menor unidade portadora de sentido de uma palavra. Então, aqui a gente já está falando do quê? Da língua escrita. Quando a gente está falando de fonética, de fonema, a gente está falando da língua falada. Aqui a gente está falando da língua escrita. Então, no morfema, a gente vai ver como as palavras realmente se constituem ali para fazer o sentido que elas precisam fazer, né? De uma forma mais visual. Bom, agora que a gente sabe o que é um morfema, a gente precisa entender que existem tipos de morfemas diferentes. Então, por exemplo, toda vez que a gente escolhe falar uma palavra, pensa assim, quando a gente fala no dia a dia, até mesmo aqui agora que eu estou dando essa aula para vocês, eu estou falando com vocês, a todo momento eu estou escolhendo uma sequência de sentido diferente.
Eu estou o tempo inteiro escolhendo alguma coisa. Porque se eu quero expressar algum sentido, eu não vou usar outra sequência de morfemas, né? Se eu quero expressar um outro sentido, eu não vou usar outra sequência de morfemas, eu vou usar aquela sequência. Então, a gente está o tempo inteiro escolhendo, né, essas sequências para fazer o sentido que a gente quer, para fazer o sentido que a gente quer produzir. E como que isso se dá? Né? Porque muitas vezes a gente até acaba inventando palavra no dia a dia dessa forma, né? Porque a gente sabe como isso funciona. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou explicando para vocês, eu não estou ensinando para vocês a gramática do português porque vocês não sabem. Não, vocês sabem. Vocês usam isso todos os dias, vocês fazem isso o tempo inteiro. Mas aqui eu estou deixando vocês conscientes de como isso acontece, como isso se dá, botando nomes, botando pingos nos is. E dessa forma vocês podem acabar produzindo melhor o texto de vocês também, da redação, por exemplo. Então vamos lá. Tipos de morfemas. Alguém tem alguma coisa para falar, gente, antes de eu continuar? Alguma observação? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Estou falando muito rápido? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Então vamos lá. Tipos de morfemas. Então a gente tem o radical. Alguém faz uma... Eu ia falar, alguém faz uma ideia do que é o radical, mas está escrito aqui, não faz sentido eu fazer essa pergunta e esperar que vocês me respondam, né? Mas vocês tinham alguma ideia do que era radical antes de hoje? Vocês lembravam, assim, da escola, alguma coisa? Bom, então, vamos ver o Vitor. A radical, você está querendo dizer o que, então, na matemática? Vitor, está querendo dizer é radical na matemática? Ou em outro lugar na gramática? Ah, o significado da palavra, claro. Óbvio. Não, tudo bem, então. Então vamos ver como é que se dá no morfema. No morfema, o radical é o morfema que informa sobre o sentido básico da palavra. Então, por exemplo, lá quando a gente estava falando de amigão, carrinho, o radical era o quê? Era a sequência A, M e G. A partir dessa sequência, a gente conseguia produzir outras palavras. Então, todas essas outras palavras tinham essa sequência, que é o radical, em comum. Né? Porque a partir do radical, a gente constrói as palavras. Então, aqui, ó, carro. A partir dessa sequência car, a gente constrói carro, carrinho, carrão, carreta, carreata, carroça, tudo. Da mesma forma, a palavra pequeno. A partir desse radical aqui, pequeno, a gente constrói uma infinidade de palavras. Ó, a partir do radical, podemos formar outras palavras. Por exemplo, do radical pequeno, podemos formar pequenino, pequenez, pequenito, pequenice, pequenote, apequenar, apequenado e etc. E olha que interessante, cada palavra ela vai se dar em uma classe de palavras diferente, né? Então a gente está formando palavras diferentes, mas a gente está trazendo outros elementos também, outros morfemas para formar outras palavras, outras classes de palavras, né? Então, por exemplo, pequenino é um adjetivo, pequenice é um substantivo, pequenote, apequenar é um verbo, apequenado, né? Então, o conjunto de palavras que tem um radical comum denomina-se família de palavras. Então, aqui, por exemplo, a gente tem todas essas palavras com esse radical em comum, que é o pequeno, e todas elas estão na mesma família de palavras, né? Porque todas elas têm a mesma origem, o mesmo radical de origem, né? Bom, dos radicais, a gente tem os afixos. Os afixos são morfemas que se juntam ao radical, modificando seu sentido básico. Quando colocados antes do radical, chamam-se prefixos. Quando colocados depois, chamam-se sufixos. Olha que interessante, quando eu falei ali que a gente acaba transformando a palavra em outras classes de palavras, olha como é que isso se dá, por exemplo. Apequenar. De pequeno, eu transformei o radical num verbo. Apequenar. Estou transformando ele em uma coisa pequena. Tá vendo? E como é que isso se dá? Por causa do ar no final. Porque esse ar no final é uma característica de verbo.
né? E esse A no começo é uma característica que eu não sei exatamente o que é, mas ela vai ajudar a construir a palavra no verbo. Infeliz, a mesma coisa, a gente tem a palavra feliz e a gente pega o in, o sufixo, o prefixo, perdão, a gente pega o prefixo in, que significa o quê? Uma forma negativa, né? O in, ele vai identificar uma forma negativa. Então, infeliz, não está feliz. Da mesma forma, o felizmente. O que a gente fez aqui? A gente transformou ele em um advérbio, né? Um advérbio de modo. Felizmente. Toda palavra terminada com mente é um advérbio de modo. Então, de forma feliz, isso aconteceu. De forma feliz. Gente, a minha câmera travou. Vocês estão me ouvindo? Ou essa foi só a minha câmera? Tá. Ai, calma, deixa eu ver se eu consigo voltar. Deixa eu ver se eu consigo voltar, calma aí. Foi. Foi. Foi, vamos lá. Então, felizmente, a gente estava falando advérbio. Isso. Então, felizmente é um modo, né? De forma feliz. Então, felizmente, de forma muito feliz, minha mãe tomou vacina, né? Felizmente, eu vou tomar vacina no final do ano. Infelizmente, só vou tomar vacina no final do ano. Então, aí a gente tem também uma questão. Então, por exemplo, aqui tem felizmente, mas a gente também pode colocar um prefixo e construir infelizmente, né? Bom, então a gente viu radical, sufixo, prefixo e a vogal temática. O que é a vogal temática? É a vogal que sucede o radical de verbos e nomes. Então, em verbos indicam a conjugação em que eles pertencem. Lembra que no verbo a gente tem três conjugações, terminadas em ar, terminadas em er e terminadas em ir. Então, todo verbo que a gente for produzir, a gente vai produzir ela com a vogal temática de acordo com essa classificação de conjugação que o verbo tem. Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, começamos. O verbo, na sua forma natural, é começar, né? Então, quando eu vou produzir essa forma aqui, eu estou falando começamos. Então, o A aqui é a vogal temática. Da mesma forma, comendo. O verbo na sua forma natural é comer. Mas aí, quando eu vou transformar ele para esse sentido aqui, a vogal temática é. E produzíssimos, da mesma forma. O verbo na sua forma natural é produzir. Então, qualquer coisa que a gente for fazer com esse verbo, ele vai ter que ter o i ali no meio, né? Em nomes, há três vogais temáticas. Então, geralmente, quando a gente vai variar o nome, quando a gente está falando de nome, a gente está falando de substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, tá? Então, o que acontece? Há três vogais temáticas. Então, quando a gente vai variar esses nomes, a gente sempre vai usar essa vogal temática em A, E ou O. Então, casa, folha, dente, pele, medo, carro, qualquer palavra que a gente for variar disso, vai a partir dessas três vogais temáticas. E a partir da vogal temática, a gente tem um tema. É o radical somado à vogal temática. Então, aqui a gente tem a palavra começamos. E aqui é a vogal temática. E aqui é o radical. Então, essa parte toda aqui é o tema dessa palavra. Da mesma forma, o comendo. Aqui tem a vogal temática, aqui tem o radical, e isso tudo aqui é o tema dessa palavra. Bom, partindo disso, a gente tem as desinências, né? O que são as desinências? São morfemas que se colocam após os radicais. As desinências, elas são muito importantes porque é importante a gente perceber elas quando a gente estiver produzindo. Porque, por exemplo, claro que quando a gente estiver falando no dia a dia, não faz sentido a gente ficar colocando tudo direitinho. Às vezes às vezes sai ruim, não tem problema, a língua é desse jeito, às vezes sai errado, tá tudo certo. E não é nenhum errado que a gente pode dizer também, né? Às vezes só sai.
Só que quando a gente vai escrever, e vocês que vão fazer a redação do Enem, vocês vão precisar escrever, vocês vão precisar prestar atenção nisso para que tenha uma concordância nas palavras que vocês usam, né? Então, desinências são morfemas que se colocam após os radicais. As desinências nominais informam sobre o gênero o gênero e o número dos nomes. Então, desinências nominais são, né, pronomes, pronome, substantivo, e a gente vai botar ou um gênero, né, ou masculino ou feminino, ou o número, que se é no plural ou se é no singular. As desinências verbais informam sobre o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos. Então, a desinência verbal é um pouco mais complexa, que ele pode identificar o modo, se é subjuntivo, indicativo ou imperativo. O tempo está no passado, está no presente, está no futuro, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, tudo isso. O número, né, está no singular ou no plural, e a pessoa dos verbos, que é aquela conjugação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem a palavra garotas, de desinência nominal. A gente tem a palavra garotas. Garot é o radical. O a é a desinência. Por que é a desinência? Porque aqui a gente está colocando um gênero na palavra, né? A gente está dizendo garota, não é garoto, é garota. Ai, desculpa, minha garganta está ficando seca. E aqui a gente tem um S, porque o S está designando o quê? O número, a quantidade de garotas que tem no ambiente. Então é mais de uma. Então está no plural. Aqui é a mesma coisa. Começar. Aqui a gente tem um tema, né? Porque é o comece, que é o radical. O A, que é a vogal temática. O C, que indica o tempo. E o mos, que indica a pessoa e a quantidade de pessoas, o número, né? Se está no singular ou no plural. Então, mos está no. É o nós, é a primeira pessoa do plural, e o S, que é o plural, por si só. Bom, morfemas. Os morfemas, as desinências são morfemas que indicam as flexões gramaticais. A gente pode perceber dessa forma também. Então, a gente vai ter a desinência nominal de gênero e número nos artigos, substantivos, adjetivos, numerais e pronomes. E verbal no tempo, modo, pessoa e número. Tá? Então, desinência nominal, a gente vai identificar o gênero e o número. E desinência verbal, a gente vai identificar o tempo, o modo, a pessoa e o número. Tá tudo bem até aqui, gente? Eu estou muito enrolado, vocês estão entendendo? Como é que tá aí a interpretação de vocês da aula? Tudo bem? Tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, aí aqui a gente tem um exemplo, então, do que é, né? Aluno, aluna, alunos, alunas. Aqui a gente tem uma desinência nominal, né? Porque aluno é um substantivo. Então aqui a gente tem um aluno indicando o gênero, aluna indicando outro gênero, alunos indicando o gênero e como é que é o nome? Como é que é o nome? O número. Aqui a gente tem alunas indicando o gênero e o número também. Aqui, da mesma forma, bonito, a gente tem um adjetivo. Então, bonito, bonita, bonito, bonitos, bonitos, bonitas, também indicando o gênero e indicando o número, né? Bom, aqui a gente tem artigos, porque a gente também vai expressar essas formas através dos artigos, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar uma palavra, sei lá, por exemplo, os cachorros, a gente está automaticamente dizendo que são do gênero masculino, né? Ou então as cachorras, a gente está automaticamente dizendo que é do gênero feminino. Então aqui a gente tem gênero, gênero, gênero e número, número. Primeiro, primeira, primeiros, primeiras também, porque é numeral. Né? Então, primeiro, primeira, primeiros, primeiras. Aqui o pronome ele, ela, eles e elas. Aqui dá para entender certinho, né? Não precisa ficar mastigando aqui. Bom, aqui, por outro lado, a gente tem o quê? Tem um verbo. O verbo está escrito estudastes.
Estudastes. Vamos tentar dissecar esse verbo. Primeiro, onde que está o radical dele? Qual que é o radical desse verbo? Quero ver se vocês pegaram. Cadê o radical? Quem mais? Quem mais? Quem mais vai chutar? Quem mais vai responder? Quero ver se alguém pegou. Tudo bem. Então, estude é o radical, exatamente. Se estude é radical, o A é o que aqui nessa palavra? Pensa. A palavra, o verbo na sua forma natural está como estudar. Então, o ar aqui, quando a gente vai conjugar o verbo estudar, o A vai ser a. O A vai ser a vogal temática, exatamente. O A é a vogal temática. E aqui a gente tem a nossa desinência verbal da palavra. Por que, que a gente tem a desinência verbal dessa palavra? Porque aqui a gente está colocando a pessoa e ou a presença ou ausência de número. Vocês acham que esse verbo está conjugado em que pessoa? Ele está no plural ou no singular? Mais alguém? Mais alguém? Bom. Quem respondeu singular, por que, que vocês acham que o verbo está no singular? Por que, que o verbo estaria no singular? Qual que é a pessoa desse verbo? Estudastes. Qual que é a pessoa do verbo? Interessante, Vitor, interessante. Você. Ou é o tu? Será? Será que é o tu? Ou será que é o vós? Fazendo mistério, fazendo a misteriosa aqui. Mais alguém? Pois é, quando eu trouxe essa palavra, eu fiquei pensando assim. Eu achei ela genial, porque ia gerar muita confusão. Mas aí depois eu pensei que eu não estou no Rio, né? Eu estou no Rio Grande do Sul. E aqui vocês usam essa palavra mesmo, no dia a dia. Em nenhum momento no contexto carioca alguém ia usar estudaste. Mas é interessante, porque o que acontece? Na fala, há sim uma interpretação. É porque eu acho que quando a gente vai falando, a gente só vai soltando. Então, tem uma. Eu já percebi que tem esse equívoco no uso do estudastes. Eu até mesmo já adquiri, eu fico falando para tudo. E aí, bebês? Comestes? Estudastes? Eu acho ótimo, eu acho que tem uma sonoridade muito boa. Mas, como o Vitor falou, se não me engano, entra na conjugação vós estudastes. Exatamente, Vitor. O S aqui no final, ele está indicando o plural. Então, essa desinência aqui está no plural e está aonde? Na segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Então, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Quando a gente vai conjugar, no tu é estudaste. Tu estudaste. Esse é o certo, não tem o S.
Porque aqui, nesse caso, esse verbo, ele tá, sim, ele tem a sua forma no plural, né? Tem a sua forma no plural e sua forma no singular. Mas existem verbos que realmente, assim, quando você vai conjugar, no tu, ele tem o S. Então, por isso que é muito comum o equívoco. Mas não tem problema nenhum. Eu estou falando desse equívoco só porque na hora da correção, da escrita, da redação, vocês precisam saber disso. Porque se tiver conjugado errado, vai ser a mesma coisa que está falando o quê? Sei lá, eu estudamos, né? Se você escrever lá na redação, eu estudamos, vai ficar uma coisa completamente doida, esquisita, e o corretor vai ficar doido e vai dar zero naquela parte, né? Então vocês precisam ter isso em mente. Agora a gente tem outra aqui, ó. Estudas. Então, qual que é o radical dessa palavra? A gente já sabe, é o estude, né? O A é a vogal temática, mas o AS, né, junto também já é a desinência, porque o estudas é eu estudo, tu estudas. Viu? Porque o estudas aqui, ele vai dar, em outro tempo, no presente, ele vai dar esse S no tu, diferente daqui, que estava no pretérito, no passado. Tudo bem? Tudo bem? Alguma questão sobre isso? Aí é tu estudas. Tu estudas. Que aí o estuda, ele já vai estar no imperativo, entendeu? Vai ser uma ordem. Tu estuda, vai estudar. Só que sem o R. Tu estuda, hein? Quero ver tu estudando. Nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dizer sobre isso. Nossa, eu foquei hoje em conseguir terminar a aula, mas eu vou acabar terminando muito cedo. E eu gosto de ficar enrolando, de ficar falando um monte de coisa. E aí a gente tem o quê? A gente tem a desinência zero. Se por um lado algumas palavras elas têm a desinência delas aqui, né? O estudas, o estudastes, a gente tem palavras que têm desinência zero. O que seria uma desinência zero? O que vocês acham que seria uma desinência zero? Trazendo esse conhecimento aqui que a gente adquiriu durante a aula. Não tem como mudar a palavra? Será? Mais alguém? Tem um palpite? É só pôr no plural, né? Geladeiras, cadernos, narizes, roupas. E aí aqui no final tem um trick, uma pegadinha, né? Essa palavra aqui. O que vocês acham dessa palavra aqui? Essa palavra tá certa? Óculo. Por que ela tá errada, Vitória? É óbvio, né? É óbvio que você ia responder isso. Mas, bom, vamos ver. Vamos pensar. Então, a desinência zero, na verdade. Então, a desinência zero, na verdade, o que acontece com a desinência zero? São palavras que não têm desinência. Aqui a gente não. Aqui o A não está indicando nada. Não tem um S aqui indicando plural. A gente pode passar para o plural. A gente pode botar geladeiras. Mas não tá. Essa palavra aqui, geladeira, ela não está no plural. Porque o que acontece? A gente tem que
tirar a crença de que, por exemplo, geladeira e geladeiras são a mesma palavra, porque não são, elas têm sentidos diferentes. Se fosse a mesma palavra, não teria por que a gente ter geladeiras. Não teria por que a língua ter inventado uma forma de dizer mais de uma geladeira, entendeu? Não são a mesma palavra. Então, essa palavra aqui, geladeira, ela não tem desinência, porque ela não tem, não está aqui explicando nenhum gênero, não está explicando nenhum número, caderno também não, nariz também não, roupa também não, óculos também não. O que, que acontece? Na língua, a gente tem que pensar sempre em oposições, né? Então, se aqui a gente não tem geladeira, é porque existe uma palavra. Se aqui a gente não tem um S, é porque existe uma palavra que vai terminar com S para indicar mais de uma geladeira, entendeu? Então, essa desinência, ela indica exatamente isso. A ausência, essa desinência zero, perdão, indica exatamente isso. A ausência de desinência. Não tem o que desinir aqui. Essa palavra eu acabei de inventar, tá vendo? Morfemas. Bom, aqui a questão do óculo é o seguinte: a palavra correta é óculo. O que acontece? O óculo é a lente, né? O óculo é o material ali que a gente bota na frente do olho para enxergar, né? Mas também não precisa ser só necessariamente óculos de óculos, né? Pode ser também de outras coisas. A gente pode botar um óculo num binóculo, a gente pode botar um óculo naquele negócio que a gente vê a lua. Como é que é o nome? É... Ai, como é que é o nome? Telescópio, exatamente, telescópio. O óculo é essa lente que vai fazer a gente enxergar. Então, o que acontece? Aqui, essa palavra, óculo, desinência zero, porque o óculos, na real, é no plural. A palavra óculos está no plural. É mais de um óculo, então são óculos. Tudo bem que no dia a dia, estou sempre repetindo aqui, gente, todas as aulas de gramática eu vou repetir isso direto. No dia a dia não tem problema nenhum você falar meu óculos, vou comprar meu óculos, eu tenho um óculos, não tem problema nenhum. Mas na hora da escrita é importante a gente lembrar que é meus óculos, minhas roupas, meus narizes, meus cadernos, minhas geladeiras. Tudo bem? O certo seria falar perdi meu óculos. Bom, se você perder um deles, sim, entendeu? Se você perder um dos dois, porque o óculo é a lente, né? Se você perder um dos dois, aí você fala, putz, perdi meu óculos, cadê meu óculos? Ah, essa foi engraçada. Mas é meus óculos. Sempre quando você falar óculos, é meus óculos. Eu aqui fingindo o meu S aqui no. Bom, vamos ver aqui as tirinhas então. Ai, calma aí que eu anotei algumas coisitas. Ah, tá, aqui. Bom, nessa tirinha a gente tem o quê? Tem um cara no meio de um precipício olhando a vista, né? Então ele fala: eu estava insatisfeito com minha aparência pessoal, então fiz várias plásticas. Agora estou insatisfeito com minha aparência impessoal. Olha aí, tem um jogo de palavras aqui. Eu estava insatisfeito com a minha aparência pessoal, então fiz várias plásticas. Agora estou insatisfeito com a minha aparência impessoal. Essa tira, ela provoca humor por meio de um jogo de palavras, correto? Que a gente tem ali o pessoal e o impessoal. Qual é o significado do prefixo in da segunda palavra? Nesse contexto aqui da tira, qual é o significado que o prefixo in vai trazer para a gente? E como ele vai nos ajudar a interpretar essa tirinha? Ó, interessante, algo não interno dele, né? O que mais?
Tem uma negação, exatamente, porque o quê? Quando a gente fala de pessoal, né? Falando de mim, é a minha essência, meu ser, o meu eu, né? E quando eu estou falando de impessoal, já não me reconheço, já não tem essa característica minha, né? Então a tirinha aqui, ela realmente está sendo tratada a partir dessa oposição entre pessoal e impessoal, né? Por quê? Ele estava insatisfeito com a aparência dele, quem ele era, quem a imagem dele realmente significava. Só que aí ele fez um monte de plástica e agora ele está insatisfeito com a aparência que agora está com ele, mas não é ele. Ele não se reconhece mais, né? Então essa oposição entre pessoal e impessoal traz exatamente esse sentido, né? Ele não se reconhece mais ali naquelas plásticas, naquele todo ali dele. Vamos ver essa outra tirinha. Nome, como seu nome. Lourimar Reis. Endereço, como seu endereço. Rua Biruna 12, Fundos. Assina. Aí o cara, minha sina é sofrer aos 13 anos, é sofrer. Aos 13 anos perdi minha tia. Minha tia, Noca, e repeti a segunda série. Bom, percebendo essa piadoca aí, essa piada engraçada, que eu sei que todo mundo riu, que a gente pode compreender claramente? O cliente, ele compreende o que o atendente estava falando? Não, né? Ele, obviamente, ali teve uma falta de interpretação. Como que o cliente entendeu o que o funcionário disse? Ele entendeu o quê? Ele entendeu outra palavra, né? O funcionário pediu para ele assinar, foi ali uma ordem, assina, e o funcionário entendeu o quê? Assina. Duas palavras diferentes, né? Bom, qual era a intenção do funcionário? A intenção do funcionário era claramente pedir uma assinatura, né? Mas aí, vamos pensar, as palavras assina e sina têm o mesmo radical? Vou escrever aqui para ficar mais. As palavras assina e sina têm o mesmo radical? Será que tem o mesmo radical? Qual que é o radical que elas têm em comum? Se tem. Bom, vamos pensar aqui então. Pode falar, Luísa. Se você quiser falar, não sei. Estava escrevendo? Bom, vamos para essa questão aqui então. Deixa eu ver se eu consigo botar a enquete. Vocês conseguem ver a enquete aí? Vocês estão conseguindo ver a enquete? Tá. Então aí vocês respondam. Qual que vocês acham que é? Em qual alternativa os morfemas que compõem as palavras assina e sina estão segmentados corretamente? Na A, na B ou na C? Esperar um tempinho aí para a galera responder. Qual que vocês acham que é? Se tiver dúvida, pode perguntar.
E aí, gente, tudo bem? Ó, tem um monte de gente acertando, hein? Quero só ver. Esperar mais um pouco, que a gente tem mais 2 minutos de aula. Fechar com essa questão aqui. Enquete encerrada. Chega, tiveram muito tempo. Bom, a maioria respondeu C. Assina, então, assim é o radical e sim é o radical de sina. Tá perfeito, perfeitamente correto. São duas palavras completamente diferentes. Porque se a gente fosse pensar, vejam só, se a gente parar para pensar, se tivessem o mesmo radical, sina teria que ter o mesmo sentido de assina e vice-versa, né? Porque o radical, o que, que ele faz? Ele vai trazer aquele sentido. Mas pensa só, quando a gente pega a palavra assina, a gente faz uma doideira de palavras, a gente faz muitas palavras. Assinar, assinado, assinei, assinamos, assinou, que mais, que mais, que mais? Assinaste, assinaste. Enfim, a gente faz um monte de palavra com assina. Mas sina a gente não faz, é uma palavra só, né? É um substantivo, né? Então a gente tem aqui o quê? Sina, radical sim, vogal temática a. Assina, assim, o radical, e a vogal temática a, né? Então, muito bem, pessoal. A gente fez o negócio, ó, no tempo certo, acabou a aula na hora certa.